Oi, turminha! Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Espaço Kids. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto da semana passada, que foi sobre como Deus criou todas as coisas. E hoje nós vamos dar continuidade a essa história que já aconteceu há muito tempo atrás. Para quem não estava aqui sexta-feira passada, a gente falou sobre como em 6 dias Deus criou todas as coisas e como no 7º dia Ele descansou. A gente aprendeu que as coisas passaram a existir só através da voz de Deus, do mandar de Deus, elas começaram a existir. Mas nós também descobrimos que no 6º dia da criação, que foi quando Deus criou o homem e a mulher, Ele se envolveu naquele processo. Ele fez o homem e a mulher com suas próprias mãos. Olha só como nós somos especiais para Deus. Ao invés de só falar, Ele se envolveu no nosso processo de criação e nos criou com suas próprias mãos. Nós aprendemos que no 6º dia da criação, Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, a primeira família. E Deus colocou Adão e Eva numa casa muito linda, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era perfeito. Lá existiam as cachoeiras mais bonitas, várias árvores de frutas diversas, as flores mais belas. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus. Vocês sabiam que a Bíblia conta que todos os dias, no finzinho da tarde, Deus ele vinha conversar com Adão e Eva? Adão, Eva e Deus eram profundamente amigos. Deus conversava pessoalmente com eles. E aí, em uma dessas conversas, Deus advertiu a Adão. Ele deu a ele uma ordem. Ele disse que Adão e Eva poderiam comer de todos os frutos das árvores que existiam no Jardim do Éden, menos de uma, a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso o homem e a mulher desobedecessem a Deus e comessem aquele fruto, eles morreriam, eles se afastariam de Deus. E aí, um dia, enquanto Eva andava pelo jardim, o diabo, o inimigo de Deus, usou uma serpente para falar com Eva e enganar a ela. A Bíblia conta que o diabo ele é o pai da mentira. Ele nunca conta nada que é verdade. E a serpente, usada pelo diabo, conversou com Eva e perguntou: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer nenhum fruto que está aqui no jardim? E Eva disse: não, a única coisa que Deus disse foi que nós não poderíamos comer do fruto do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim. E a serpente, como também não sabe falar nenhuma verdade, só fala mentiras, diz para Eva que Deus tinha dito essa ordem porque se Adão e Eva comessem desse fruto, eles seriam iguais a Deus. Nós sabemos que não existe ninguém igual a Deus, que Ele é incomparável. Tudo que a serpente disse era mentira. E Eva, ao invés de recusar o pedido da serpente, comeu do fruto do bem e do mal. E ao invés de chamar a Adão para que eles conversassem e decidissem sobre o que ela faria, ela ofereceu o fruto também a Adão, que também comeu. Então, nesse dia foi quando o pecado entrou no mundo. Eu disse para vocês que o Jardim do Éden era perfeito, não existia nada de ruim lá. O homem, Deus e Eva eram perfeitos amigos. Com o pecado, essa amizade foi quebrada. Deus, quando veio para o jardim, para a sua conversa diária com Adão e Eva, viu que Adão se escondeu e perguntou: por que você está escondido de mim? E Adão colocou a culpa em Eva. Ele disse: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu o fruto e eu comi. E Deus foi falar com Eva. E Deus chegou para Eva e perguntou: Eva, o que foi que você fez? E ela disse: foi a serpente que me enganou. Vocês percebem? Todo mundo jogando a culpa um no outro, ninguém quis assumir como tinha errado com Deus. E aí, como o pecado afasta as pessoas de Deus, Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden. Ele deu a eles roupas feitas com pele de animais e mandaram eles para bem longe e colocaram anjos na entrada do Jardim do Éden. É uma história muito triste. Adão e Eva perderam a amizade que tinham com Deus. Eles eram amigos profundos, como eu já disse para vocês. Conversavam com Deus, Deus passeava com eles no jardim, eles viviam em perfeita harmonia. E por causa da desobediência do pecado, essa amizade foi quebrada. Mas aí, como Deus não ia deixar essa história triste, sem um final feliz, Ele resolveu o nosso problema. E vocês sabem qual foi a solução do nosso problema? Isso mesmo, Jesus. Jesus veio para quebrar essa maldição entre Deus e o homem.
Se o pecado separa a gente de Deus, Jesus é aquilo que nos aproxima. Foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que hoje nós podemos ser amigos de Deus novamente. Adão errou lá no passado, mas por causa dos acertos de Jesus é que hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus novamente. E é muito importante a gente sempre lembrar que sempre há uma alternativa de dizer não ao pecado. Nós não somos obrigados a fazer as coisas erradas. Por exemplo, se alguém te chamar para fazer alguma coisa errada, você pode dizer não, porque assim você vai agradar o coração de Deus. Se alguém te oferecer algo que não é seu, você pode dizer não, porque assim você vai agradar o coração de Deus. Existe sempre uma forma de negar aquilo que é errado e abraçar aquilo que sempre é certo, que é a vontade de Deus. E olhando para Jesus é que a gente consegue fazer isso. Olhando em todos os acertos que Jesus fez enquanto ele viveu aqui na Terra, é que a gente pode acertar também e continuar sendo amigo de Deus. Mas Deus, ele não esperou que Jesus viesse para ir resolver o problema do pecado. Durante todo o Antigo Testamento, que é essa primeira parte da Bíblia, a gente vê vários homens e mulheres que vieram antes de Jesus, que foram usados por Deus para resolver o problema do pecado. Moisés foi usado por Deus para resolver o problema do pecado e libertar o povo do Egito. Noé foi usado para construir a arca e tirar sua família e todos os animais daquela terra tão ruim. Ruth, Esté, Davi, Sansão, todas essas pessoas foram usadas por Deus para resolver o problema do pecado. Mas elas resolveram o problema momentaneamente. Logo depois as pessoas erraram, pecaram e precisaram de outra pessoa que ajudasse a resolver. Mas Jesus não. Foi a decisão e a solução definitiva para o problema do pecado. Hoje, por causa de Jesus, o pecado não nos separa mais de Deus. Se aceitarmos a Jesus com o nosso coração aberto, aí sim, ele vai nos trazer de volta para nós sermos amigos de Deus. E assim como Adão e Eva, no passado, pecaram, nós também pecamos hoje. Por causa desse erro do passado, é que muitas vezes nós temos vontade de fazer as coisas erradas. Temos vontade de bater no nosso irmão, temos vontade de desobedecer. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós ferimos a lei de Deus, nós ferimos o coração de Deus, que é sempre aquele que quer que a gente faça as coisas certas. E o pecado é todas as vezes em que a gente desobedece e faz o contrário daquilo que Deus quer. Por exemplo, na Bíblia o Senhor nos diz para nós honrarmos pai e mãe. Quando nós não honramos nossos pais, quando nós desobedecemos, nós estamos pecando, porque nós vamos contra a vontade de Deus. Mas como eu já disse para vocês, sempre há uma oportunidade de dizer não, de fazer sempre a coisa certa. E aí, vocês gostaram? Entenderam que por causa do passado, do problema do pecado lá atrás, Jesus veio e solucionou? Deus é sempre muito bom e sempre resolve aquilo que a gente não consegue resolver. Eu espero que na próxima sexta-feira vocês estejam aqui comigo de novo, para que a gente possa dar continuidade a essa história, para a gente continuar sabendo como foi que ficou a história de Adão e Eva depois que foram expulsos do Jardim do Éden. Espero muito que vocês tenham gostado e que sexta-feira também estejam aqui. Um beijo e tchau.